também não tinha ideia do que eram as noites de plantão, né? Ninguém tinha te contado isso. Mais ou menos. Mas assim, a pediatria veio só no 6º ano mesmo. Quando eu passei pelo estágio de pediatria, que eu decidi por fazer pediatria. E assim, essa coisa de mudar de curso, eu acho que no princípio da vida, assim, quando faz 1 ano, 2 de um curso, mudar até é simples. Até tem pessoas que mudam com 40 anos. Eu tive uma prima minha que saiu do direito e foi para engenharia civil, ou vice-versa, agora não me lembrei. Mas ela estava na faixa dos 40. Então isso acontece, mas eu acho muito complicado, porque eu penso assim, se eu tentar estudar, eu não sei mais assim as coisas para fazer um vestibular ou começar. Não entra mais as mesmas coisas, claro. Sabe? Tu ocupa a tua memória RAM ali, tá cheia, né? Uma das coisas que, claro, tem as coisas boas e as ruins. As boas é que depois de uma certa época da vida, tu tens uma maturidade, consegue ver até os cursos diferentes, às vezes até tu diz, de repente fosse em outra época eu teria feito isso. Dá até para pensar. Agora tem um detalhe, se é pela questão de se começar uma vida, de se construir uma vida, é muito complicado depois de uma certa época, se tu não tem um lastro financeiro, uma condição certa. Por quê? Porque tu vai ter que recomeçar, e recomeçar é sempre complicado. E não é para todos recomeçar. Porque quando tu recomeças, por exemplo, tu mudas de cidade, faz isso, faz aquilo. Eu tenho experiência própria, né? Tu começas do zero, é tudo de novo. Tu tens que ser muito aventureiro, tem que ter muita coragem. Porque as pessoas da tua família, teus amigos dirão, pô, mas tu estás bem aqui, por que tu vai para outro lugar? Tu vai começar do zero. Tu imagina fazendo uma profissão, mudando uma profissão. É muito complexo. É bem difícil. Mas, de qualquer forma, eu acho bacana essa questão do enriquecimento cultural, né? Da visão cultural. E de o ser humano sempre buscando aquilo que faz feliz também. Não adianta, né? Tu ter toda a estrutura montada, tu ter a tua profissão... e tu não se é infeliz, né? Tem que mudar. Mas sabe uma das coisas que eu queria falar sobre a medicina? A medicina tem um glamour. Tu faz assim, eu fiz medicina. Tem um glamour, não adianta. Tem, historicamente no Brasil tem, como tinha o direito. Eram as duas... mundo, né? Até porque são uma das profissões mais ou menos. Mais antigas. Existem outros lugares que têm outro tipo de valorizações. Isso tem estudo sobre, é muito bacana até olhar. E no Brasil tem muito direito à medicina. E a medicina, como por causa do Brasil Império. Porque, inclusive, eles são chamados, se vocês repararem, são chamados de doutor. De doutores. Lá, doutor, o médico e o advogado. Mas, na verdade, isso era uma lei do Império, do imperador Dom Pedro I, que outorgou a eles o título de doutor, porque não havia nenhum tipo de formação superior no Brasil. Então, culturalmente ficou. Mas uma das coisas que eu vejo na medicina, muita gente quer medicina. Quando fala alguns alunos, eu quero fazer medicina. Há um glamour institucionalizado, é cultural, bem cultural. Tanto que são sempre os vestibulares mais concorridos, né? Ainda, por muitos anos. E muitos não sabendo, assim, Sheila, quais são os compromissos de ser médico. Né? Eles vão porque é bonito. Depois tu vê muita gente, tu és prova disso, e nós temos amigos médicos aqui que sempre dizem, tu vê um monte de gente que acaba se formando que não tem condições, como em todos os lugares. E há também uma certa frustração, porque muitos não vão nem fazer um curso de especialização e muito menos a residência, que é super restrita, e a gente acha que todos vão fazer residência. Né? Isso é uma outra loucura. Tem dados, inclusive no Brasil, que da totalidade dos médicos, nós não temos em torno de 17%, 18% com residência. A grande maioria não vai ter residência. E daí também há muitos que são frustrados na área e não se realizam. Então, uma preocupação que a Suzana fala, e eu acho que fala muito bem, que as escolas hoje acabam te possibilitando vários tipos de cursos, de testes vocacionais, é justamente tu saber que não é só uma questão de status ou uma questão porque é bonito, porque tu admira, é uma questão de habilidade também, de sensibilidade para isso, para aquilo, para ver se tu tem condições. Existem tipos de inteligência, eu acho que o adolescente precisa ser ajudado nesse sentido. Eu fico imaginando o que eu queria e depois foi mudar. Eu não tinha habilidade para certas coisas que eu queria. Né? Vocês imaginam, eu queria fazer engenharia, já tinha formação técnica, mas eu sou péssimo na matemática, em cálculos. Eu não tenho habilidade para isso. E é uma habilidade essencial. Eu não posso dizer, posso deixar de lado. Não, é essencial. E falar na medicina, algumas coisas que me chamam a atenção, e eu vou até perguntar para vocês sobre a questão dos heróis de vocês na adolescência, assim, se é que há. Tu no Facebook colocaste, essa semana. Eu até acho que eu fiz um comentário
eu vi a entrevista dele, eu achei muito bacana, eu fiquei emocionado. Um médico em Porto Alegre, no Dia dos Pais, está com a família dele, e um senhor de 80 anos, né, Suzana, se engasgou. E aí este médico foi atendê-lo. O dono da churrascaria, que o conhece, ele já é um frequentador assíduo, foi lá, pediu que ele pudesse ajudar, mas não disse o que era nem nada. Ele chegou lá, o cara estava se afogando, aí ele tentou fazer um procedimento de ajuda lá, que é pegar a pessoa por trás e tal, e ele viu que não adiantou nada, e nisso o senhor desmaiou. E aí ele perguntou para a família se ele podia fazer uma... traqueostomia. Isso aí. E aí ninguém disse não nem sim. Ele pegou uma faca de serra, pegou uma caneta Bic e salvou o senhor. Daí todo mundo aplaudiu. E eu fiquei imaginando que bacana os filhos, junto no Dia dos Pais, verem uma das coisas mais belas, mais essenciais, que é salvar a vida humana. Eu achei lindo aquilo, eu fiquei emocionado, sabe? Eu fiquei pensando, eu queria estar no lugar dele naquele momento, sabe? Pelo sentimento, eu compartilhei, assim, o que ele provavelmente deve ter sentido, de orgulho e tal, dos filhos. E lá pelas tantas, eu acho que foi a Rádio Gaúcha, fez uma entrevista, né? Como é que era o seu pai e tal. E foi feito com alunos, me parece, do Colégio Israelita e da província de São Pedro, algo assim, que perguntaram para eles, para adolescentes, como é que era o herói. E aí falaram, né, sobre essa história, se tinham visto. E é muito bacana, muitos dizendo de vários heróis. Mas não os pais. Vários heróis. O filho desse médico, acho que são 2 ou 3 filhos, disseram que ele é o herói, ele é um grande herói, né? Ele até brincou, foi a primeira vez que eu fiz uma cirurgia e fui aplaudido. E aí me chamou a atenção que nós vivemos um tempo onde nossos pais não são nossos heróis, muitas vezes. Não sei se é uma fase ou sempre foi assim com os adolescentes, se é isso. Quando vocês eram adolescentes, como é que vocês lembram? Qual era a visão que vocês tinham dos pais? Mas eu acho que não é na adolescência. Eu acho que a gente tem os pais como heróis antes. Na adolescência, a gente já entra na fase da rebeldia. Eu entendo, né? eu sei até mas, qual assim, é o momento. Mas como é que era a visão do pai de vocês, assim? Porque tem gente que consegue passar a adolescência cultivando pra caramba. Eu até, claro, obviamente, nenhuma de vocês é tola para eu chegar aqui e dizer assim, o pai de vocês era um herói. Bom, provavelmente na adolescência não. Mas a provocação a partir da ideia que se tem pais que são heróis, e eu sei que na adolescência é muito terrível e difícil, então bem a vida adulta continua a mesma coisa. Como é que eram os pais? Como é que vocês lidavam com os pais na adolescência? Qual era a visão que vocês tinham deles? Pode começar. Ai, que sessão de terapia, né? Não falta pratos aqui. Isso que é bacana. Nós pensávamos assim, tu te dava bem com teus pais? A minha mãe sempre foi muito amorosa. Assim, com ela nunca teve briga, nunca teve muita crítica, muito bate-boca, assim. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito, muito carinhosa com todos os filhos. Então, eu acho que eu brigava mais com meu pai e minha mãe, eu ia lá para abraçar ela, para ela dizer, tadinha, né? Mas o meu pai já tem um perfil um pouco mais sério, assim. Recatado, fechado. Então, não sei, a visão que eu tinha do meu pai é de que a hora que ele abria a boca era para xingar. Olha, ele tá te ouvindo aí. Sabe que eu coloquei... Eu vou esconder essa reportagem. Eu até coloquei isso no Dia dos Pais. Porque, na realidade, eu acho que nós pegamos uma geração de pais que ainda eram muito fechados, com exceções. Né? Com certeza, com exceções, porque sempre teve os homens muito amorosos, muito afetivos. Mas a grande maioria de pais, há um tempo atrás, eles eram muito fechados. Muito difícil de demonstrar carinho, demonstrar afeto, principalmente para as filhas, né? Porque os filhos sempre foi, historicamente, aquela coisa do que era o herdeiro. Do que ia seguir o rumo do pai, o caminho do pai, levar o nome do pai. E com as filhas, os pais sempre foram mais austeros. E isso mudou de um tempo para cá. Não faz muito tempo que mudou esse comportamento dos homens frente à paternidade. Então, assim, é difícil as meninas, adolescentes que não tenham tido dificuldades com seus pais. A questão de 30 anos atrás, né, mais de 20 anos atrás. A minha postura em relação ao meu pai sempre foi... Meu pai sempre estava muito dentro da fábrica.
manhã, tarde e noite, né? Então eu convivia com ele nos horários de refeição e antes de dormir, né? Então, normalmente quando eu via ele era aquela coisa dele estar coçando a cabeça com a preocupação do que vai fazer no dia seguinte, nunca era aquela coisa muito aberta. Esses pais, essa geração de pais foi criado de uma forma de que eles não poderiam chorar. De que eles não podiam demonstrar seus sentimentos. Uma figura eles forte tinham dentro que de casa. respeitar pai e mãe e não falar enquanto o adulto estava falando. Eles não tinham voz, eles tinham que se referir a seus pais como senhor, senhora. Era outra. Então, é uma caminhada, né? Uma evolução. E esses pais foram muito cerceados nas suas emoções. E eles foram criados para ser provedores de família. E não para serem pais formadores de seres humanos. Então é uma visão diferente, assim. Essa coisa que a Ana sentiu, eu senti, sinto muito. Hoje meu pai, depois de todos os baques familiares e separações dos filhos, que eu acho que isso mexeu muito com a forma de ele ver a vida, mas ele sempre foi uma pessoa muito austera, muito difícil. Eu tinha um convívio menor ainda, porque meu pai viajava. E era bem difícil. Quando criança pequena, não, mas quando entrou a adolescência, quando começou a puberdade, muitíssimo complicado, muitíssimo complicado. Mas isso a gente só vai ver com o amadurecimento e não na adolescência. Que era em razão da forma como ele também foi criado e a visão de mundo que ele tinha. O entendimento vem depois de adulto. O entendimento dele, né? A forma dele amar era a forma como ele foi amado também. Não, era a forma que para ele amar era cuidar da família, era prover a família. Era dar estudo, era dar comida, dar casa, dar roupas, cuidar, né, para que nada acontecesse de ruim. Tanto que assim, eu com 16 anos eu ganhei carro. Porque eu vivia sozinha em Caxias. Comigo tudo foi muito precoce. Então assim, eu ganhei carro com 16. Por quê? Porque eu estava na faculdade, eu não tinha como voltar para casa da faculdade. Eu não tinha, porque o transporte público era muito deficiente, mesmo sendo Caxias, porque eu morava num bairro. E o meu pai provê essas coisas. Então, isto era a forma de ele sacrificar-se. E olha que meu pai foi um representante de laboratório e ele criou um patrimônio, quer dizer, ele se dedicou à família. Esta é a forma de amar. Mas não é aquele pai que nem o pai de hoje. Que o pai de hoje, ele senta com o seu filho, ele abraça, ele acarinha. Né? Mas a maioria... Tanto ausentes por aí, olha... Não, mas é que a gente falando em maioria, porque tem de tudo, né, David? Tem, se a gente for falar assim, tem os maus tratos, tem a violência familiar, tem várias coisas que as pessoas vivenciam que são horríveis. Mas, de uma forma geral, os pais hoje conseguem ser mais pais do que antigamente. Eu, no consultório, vejo muitos pais trocando fralda de criança. Eu estou na pediatria, nem sei quantos anos. São mais participativos, né, do que... Acho que tem uns 20 anos que eu estou na pediatria. E eu não via isso há 20 anos atrás. E agora sim, naturalmente, trocam as crianças com maior naturalidade. Um que outro tem dificuldade, mas já muitos fazem. São mais participativos. Quando se separam, são mais presentes alguns, outros não. E aí depende de vários fatores, né? É complicado, mas a tendência é que o amor seja mais permitido, que o afeto seja mais permitido. Interessante isso, por exemplo. A tendência é que o afeto seja mais permitido. Sheila, tu lembra algo assim? É muito parecido com o que a Ana falou. Dava a impressão que assim a linha de frente ficava com a mãe que tinha que colocar os limites, né? A primeira pessoa a intervir sempre era a mãe. Se a mãe não conseguisse, aí ia pro pai. E aí a gente sabia que quando ia pro pai, apertava, né? Aí às vezes nem precisava, ele nem precisava aparecer o pai, né? Não, ele só olhava, tudo andava como tinha que ser. Então, assim, era uma figura de austeridade. Isso, e a gente tinha um respeito muito maior, sabe? Você respondeu a tua pergunta. Né? Claro. Austeridade. Bacana, muito bacana. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até mais.